Fala pessoal, olha só, hoje eu estou recebendo aqui no podcast da Coalizão Profética Apostólica um casal que eu amo demais, são discípulos, são filhos, e eu tenho uma honra de receber pastor César, Amém. pastor Aline do Rio de Janeiro, lá de Caxias, como eu brinco com eles. Que honra tê-los aqui, tá? Queria que vocês se apresentassem para o nosso público do podcast aqui no YouTube, tá bom? Falando quem são, de onde são, não é? Amém. E obrigado por estarem aqui. A honra é nossa, profeta. Pastor. Nós somos do Rio de Janeiro, somos pastores, somos cuidados pelo profeta Arne e a bispa Andréia. Somos empreendedores, somos empresários, somos pessoas que acreditamos no reino de Deus. Nós somos pais também, temos 3 filhos e é uma bênção estar aqui com o senhor. Que bênção, bênção. A honra é minha, a honra é minha. Pastor, Então, somos pastores no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Ministério Profético Emanuel. É uma aliança que nasceu no coração de Deus, né? A igreja nasceu no coração de Deus. E graças a essa coalizão, né? Deus colocou um pastor, um pai para cuidar dos nossos corações, né? O profeta Arno e a bispa Andréia. E hoje nós temos esse tempo de mesa para compartilhar com toda a comunidade cristã, né, sobre as nossas vidas, né, o testemunho do nosso ministério, que Deus tem feito nas nossas vidas, assim como pastores, como líderes, como pais, como marido, como esposa e também como filhos. a pastora falou, né, que vocês são empresários, empreendedores, né? Qual é o segmento, qual é a empresa, né? Qual é a função que vocês têm como empreendedores hoje no Rio de Janeiro? Fala para nós aí. Então, nós somos corretores de seguros da CN Investimentos e Seguros, é um grupo de uma corretora que traz benefício, né, proteção, blindagem capital, planejamento sucessório. Já atuamos no mercado há 19 anos, né, e trazendo, né, um pouco assim de tranquilidade para os clientes que possuem bens, patrimônio, protegendo e também dando benefício e segurança para todos os nossos clientes. Uau, uau. Como é que é o nome da empresa? Repete. CN Investimentos e Seguros. CN Isso, Investimentos e Seguros. e Seguros. Isso. Uau, protegendo os bens. Os bens, os patrimônios dos nossos clientes, Que bacana. trazendo uma blindagem capital, né? Tanto em seguros de carro, seguros de empresa, patrimônio, né? Seguro de vida e também plano de saúde, né? Que bacana. Planejamento sucessório, tudo isso a gente consegue trazer para os nossos clientes uma tranquilidade de todos os recursos que ele traz. Porque hoje você vê que a empresa ela cresce, né? E tem que ter ali alguns planos objetivos para blindar, né, o cliente, proteger o patrimônio, o crescimento dessa empresa, desse empresário, desse pai de família. Muito bom, muito bom. Pastora Aline, como conciliar a empresa, ser mãe? Eu observo muito isso. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas é lindo como você trata os filhos. Eu observo muito isso, cuidado. Como você faz para conciliar a empresa, ser mãe e a igreja? Porque são um tripé, né? Como é que você faz para conciliar isso? É muito difícil. A pergunta que o senhor fez, às vezes eu recebo perguntas, né? As pessoas me mandando no direct, pastora, como que a senhora consegue, né? Eu falo que a gente sempre tem que dar o melhor, aquilo que a gente consegue. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Então a gente traça a prioridade e vamos levando uma coisinha de cada vez. Assim, eu sou muito apaixonada pelos meus filhos. Eu acho que falar de filho é um apoio, né? É apoiá-los. Cada um tem o seu chamado. Nós temos a nossa Rebequinha, que ainda é menorzinha, mas também já temos o Samuel, que está se encaminhando já na parte do futebol. Temos o Rafa, que ele gosta de louvar. Então é cada um em uma coisa diferente, mas eu tento me dividir assim nesse tempo, conciliar, né? Eu acordo cedo, faço a minha oração, faço o meu devocional, faço a minha busca enquanto eles estão na escola, né? Faço a minha parte de administração junto com o pastor na empresa e durante a noite ali me dedico também estar fazendo visita, estar cuidando das pessoas.
E a gente é pastor mesmo, né? Como a gente foi ensinado, e a gente também é apacentado dessa forma. A gente gosta de estar junto com os nossos discípulos sempre que a gente pode. A gente gosta de carregar, né, esse cheiro de ovelha. É verdade. A gente sempre se preocupa também com eles, então a gente tenta se dividir ali o máximo de tempo que a gente pode para sempre estar junto e fazer essa conciliação, né? De dar para os filhos aquilo que eles merecem, o apoio que eles merecem, também os filhos espirituais na igreja e auxiliar na empresa também. É corrido, mas a gente consegue, a gente vai. É interessante porque ela deixou algo aqui que eu vou pegar aqui, Pastor César. Ela falou assim: nós gostamos de ter o cheiro De ovelha. de ovelha. Se perdeu isso hoje, Pastor César, em alguns ministérios? Esse pastor que tem cheiro de ovelha? Eu acho que sim, profeta, porque falando da nossa vida, né, Uhum, do nosso ministério, muitas das vezes a gente se sentiu órfão, uhum, né? Órfão de pais espirituais que uhum, tivesse o cheiro realmente de ovelha. uhum. E muitas das vezes a gente se sentiu sozinho, não abandonados, mas não 100% abandonados, mas na verdade um pouco deixado para trás, né? Uhum, Não talvez pelos erros, mas pela falta mesmo de prioridade, né? Você uhum. vê hoje, Talvez não era uma maldade, não, eu mas acho talvez a pessoa não sabia fazer. exatamente, porque na verdade é um ciclo de repetições, Claro, você né? entrega o que você tem, né? Exatamente, um ciclo de repetições. Então, e quando a gente vê isso na Bíblia, a gente percebe que há um desconexo, tá, assim, tá desconectado um pouco do que a Bíblia, o que o próprio Jesus nos ensina, né? Sobre apacentar, sobre dar a própria vida pelas Uhum, suas ovelhas. ok. Realmente é o cheiro de ovelha. Então, quando você percebe isso, você vê que ó, tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa distorcida. Essa Uhum. paternidade tem algo ali que não está Tá beirando, está comprometida. comprometida. Então, nós sofremos um pouco na nossa caminhada e pedimos muito a Deus, né? Porque eu sempre acreditei sobre um pastor ter um pastor. Eu não Perfeito. acredito que um pastor não possa ter um pastor. Todo pastor ele precisa ter um pastor, até mesmo para orientar, para corrigir, para educar, para direcionar. Isso faz parte do ministério pastoral. Que tremendo, que tremendo. Pastora, como é que você vê essa relação do treinamento de pessoas junto a vocês? Porque assim, o ministério de vocês, eu quero que vocês falem quanto tempo tem, né? Mas como é que você vê? Como é que está sendo agora treinar pessoas para estar à frente com vocês? Como é que está sendo esse momento novo agora do ministério de vocês? Esse é um momento novo, né? A gente orou muito para que isso acontecesse na nossa vida. Vai fazer 2 anos, né? A nossa igreja, quando nós recebemos uma palavra, né? Essa palavra que nós fomos ativados pelo Senhor e Deus girou, né? Uma chave na nossa vida. Nós sempre amamos estar no meio do povo, cuidando do povo e estar liderando, estar à frente de pessoas. Acho que é um dom de Deus e você poder entender, né? Nem sempre todo mundo vai ter o mesmo pensamento seu. Então, a gente fala, é muito fácil você lidar com as pessoas que pensam igual você, mas tem algumas pessoas que você precisa trazer para perto de você. Tem pessoas que você precisa trabalhar para que ela venha a alcançar a sua visão, porque todo mundo já tem uma visão às vezes construída por aquilo que já viveu, por traumas que já viveram. Então elas formam algumas visões, né? E você colocar todo o grupo, né, numa mesma Uhum. visão é trabalhoso, mas é gratificante quando você vê que seu discípulo está voando, que seu discípulo entendeu, que seu discípulo está caminhando. Verdade. É maravilhoso, né? A gente se sente muito feliz e honrado em poder administrar isso, em poder cuidar e fazer com que as pessoas possam avançar, né? Você ter uma palavra de ativação, né? E é muito legal, porque tudo que a gente passa para eles é aquilo que o Senhor faz também, né? A gente é ativado. Então, se a gente é ativado, a gente pode ativar, Uhum. né? Se a gente foi curado, a gente pode curar porque a gente foi Perfeito, curado. perfeito, perfeito, perfeito. É desconstruir para construir, né, profeta? Meu Na Deus. verdade, hoje a gente encontra muitos discípulos, filhos, né?
que têm esses traumas, que passaram por um momento de abandono, né, de falta de paternidade, e às vezes com a visão um pouco distorcida da igreja, de líderes, né, líderes que em algum momento foram de uma forma equivocada, né, tratando mal essas pessoas. Então, quando chega até nós, como nós já passamos por um processo também de, às vezes, de abandono, né, de deixado um pouco para trás, então, assim, a gente passa essa segurança para eles, ó, tudo é um recomeço. Quer fazer com eles o que não fizeram com vocês. Exatamente. Eu escutei uma frase que fala: enquanto a porta fechada não for a do caixão, há o momento de você recomeçar. Epa! Ei, para aí, isso aí dá um corte, hein? Isso aí dá um corte poderoso. Grava isso aí, Lucas. Enquanto. A porta fechada não for a do caixão, há o tempo de recomeçar. Há Olha tempo aí, de há recomeçar. tempo de recomeçar. Enquanto a porta fechada não Não for a do caixão, há tempo há de tempo de recomeçar. recomeçar. Olha que corte, Lucas. Poderoso demais. Que profundo. Isso. Porque sempre há esperança, né? Sempre, Sempre. sempre. Sempre há esperança. É interessante que com Jesus, Jesus vai além, né? Porque Jesus morre, eles pegam Jesus e colocam no túmulo. E colocam uma porta. Uau. Isso é poderoso. Isso é Poderoso. poderoso. Você falou algo agora poderoso demais. E o texto vai dizer, ele dizendo, e o meu pai, Uau. ok? Me deu um nome, Sim. acima de todo nome. Porque não foi Jesus, isso aqui é muito interessante, tá? Não foi Jesus que ressuscitou por si só. Isso. Foi o Pai que o ressuscitou. Foi uma coalizão Parece não. de propósito. E Romanos fala: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os Dentre mortos os mortos. habita em vós, É isso aí. então, Então isso é muito, muito lindo. Que forte essa frase. Eu não conhecia essa frase. sim. E Enquanto a porta do caixão enquanto a porta fechada não for não for do caixão. há tempo de recomeçar. Meu E eu Deus. sempre falo para as pessoas, e eu estou muito nessa veia profética do recomeço, justamente porque as pessoas elas têm um desânimo que é natural, né? Atos Acontece, 14 e né? 22 fala que os discípulos, os apóstolos, encorajavam, né? E animavam os discípulos que estavam com ele, justamente pelas perseguições. Então, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos Você já nós. passou? Já. Muitos. E o nosso encontro foi justamente um momento muito difícil na minha vida. Então eu falo para as pessoas o seguinte: se você crê, se você aceitou Jesus no seu coração, então você está crendo que ele nasceu de uma mulher virgem e você está crendo que ao terceiro dia ele ressuscitou. Perfeito. Então não acreditar em milagre na sua vida é Não impossível, é impossível. porque você já está na primícia de 2 milagres, né? De um homem nascer de uma mulher virgem e de um homem ter ressuscitado ao terceiro dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou continuar aqui no Pastor César, porque gente, hoje está diferente, tá? Nós estamos aqui, você vai estar assistindo esse podcast, nós estamos aqui no segundo dia da Coalizão Profética Apostólica, mas desde a primeira a entrevista, a gravação do podcast, que esse lugar foi tomado por um quebrantamento. Amém. E eu senti que o pastor César se emocionou. Pastor César, o que você diria para o César de 5 anos atrás, o César de hoje, lindo, elegante, né, emagreceu, não é próspero? O que você diria para esse César de 5 anos atrás? O que você diria? Profeta, o que eu diria para o César de 5 anos atrás valeu a pena esperar. Valeu a pena não desistir. Uau! Valeu a pena. Porque motivos para desistir, inúmeros motivos. Motivos para você colocar culpa em pessoas, infinitos motivos, né? Mas eu sempre olhava de onde Deus me tirou. E eu sempre acreditei num Deus do recomeço. E sempre tive a esperança, nunca perdi a esperança, que uma hora a chave ia virar. Uau! E essa hora chegou. Por mais que
passamos por situações um pouco mais complicadas, né, financeiramente, emocionalmente, né, de perdas, eu acredito no que Jesus fala em Mateus 7, né? Aquele que ouve e pratica constrói, Uhum. mas não isenta de passar por ventos e tempestades. Tempestades. Mas também o texto diz que aquele que ouve e não pratica, esse também constrói. Porém, profeta, quando eu vejo que a pessoa que ouve a palavra e não pratica, ela está construindo a sua vida, está construindo o seu matrimônio, está construindo seus patrimônios, ela Uhum. está vivendo. Uhum. Então, eu não posso me invejar da pessoa que está construindo não praticando a palavra. Porque o Perfeito. texto fala também que essa casa vai passar por ventos e tempestades e por não estar firmada na rocha, ela vai ruir. Eu tenho que continuar no texto, ouvindo e praticando, firmado na Não é rocha. só a forma de ser construída, é Não, aonde ela foi. exatamente. É o Onde fundamento. ela foi. É o fundamento. O fundamento é Cristo. Então, se a minha fé e a fé da pastora, nós não tivéssemos fundamentados em Em Cristo, Cristo. já teríamos algum momento abandonado, né? E Deus, por ouvir o nosso coração, né? Aquela chama, né? Uhum. De querer algo mais, né? Nos enviou um dia, né? Alguém que direcionou uma palavra que foi o desatar. Não que outras pessoas não tivessem feito isso, Claro, claro. tá? Mas, mas essa chave virada na nossa vida foi importante. E eu posso aqui externar, profeta, o dia que isso aconteceu. No dia que eu tive encontro com o Senhor liberou uma palavra sobre Eclesiastes 5:19. Isso ficou marcado na minha vida, porque eu e a pastora estávamos vivendo um momento muito difícil financeiramente. Estava com os carros em busca e apreensão, estava passando por uma, por uma escassez muito grande, Sim. né, filha? E isso era angustiante, né? Para nós que sempre, né, convivemos com nossas finanças muito regulares, a gente perdeu as nossas reservas e nos vimos com uma situação muito angustiante. E o Senhor liberou essa palavra, né? E Deus ouviu perfeitamente o meu clamor naquele dia e fez com que, né, moveu os céus, o Senhor viesse em uma reunião de madrugada, às 4 da manhã, né? O Senhor tinha que ir para o aeroporto, né? Tinha que estar no aeroporto às 7, e o Senhor fez a pergunta: eu não posso ir para o hotel agora, eu tenho que ficar em algum lugar direto para o aeroporto. E aí uma voz falou, né? Fica na casa do César. Só que a pastora já tinha sentido no coração que o Senhor ia passar lá em casa para tomar um café. Olha Nunca aí. tinha visto o Senhor. Isso foi em fevereiro de 2023. Nosso coração estava muito apertado naquela época. E a minha sogra também sentiu no coração e já tinha preparado ali todo o ambiente para receber o Senhor. E Uau. quando falaram conosco que o Senhor ia ficar na nossa casa até irmos ao aeroporto, foi 1 hora e meia. O Senhor chegou lá em casa às 4:30 da manhã e saiu às 6 horas da manhã direto para o aeroporto. E antes de sair, eu pedi para o Senhor subir até o nosso escritório e fazer uma oração, e assim o Senhor fez. Meus irmãos, eu falo aqui para vocês, e minha esposa é testemunha. Quando eu levei o profeta para o aeroporto, eu não tinha nada na conta. Na verdade, para não dizer que não tinha nada, eu tinha um limite de 12 mil reais e estava 11 mil negativo. Uau. E eu saquei, Meu né, Deus. os 1.000 reais restantes e no aeroporto semeei na vida do profeta e pedi ele para orar por minha vida. E naquele momento foi um desatar muito grande, porque os céus se abriu. Quando eu voltei para casa, voltei chorando, falando em mistério, em oração. Eu falei: Senhor, a unção desse profeta está na minha casa. Ele dormiu no quarto, minha filha era pequena, dormia com a minha sogra no quarto dela. A gente retirou minha filha para dormir no quarto dos nossos filhos, juntamente com a minha sogra, deixamos o quarto da nossa filha separado para o profeta dormir. E ali o profeta dormiu 1 hora e meia. E eu chegando em casa, falando em mistério, eu falei: essa unção está na minha casa, essa unção está nesse quarto. Meu pastor estava dormindo ainda. Quando eu cheguei, entrei no quarto da minha filha e comecei a falar com Deus: essa unção está aqui. Eu dormi na cama, a cama da nossa filha é uma cama de casal, mais que ela seja uma criança, mas é uma cama de casal. Eu deitei ali, eu falei assim: eu não sei se ele deitou no canto, não sei se ele deitou no meio, não sei se ele deitou no outro canto, mas profeta, eu
Deitei naquela cama e me enrolei de um lado pro outro, chorando, falando mistério, me enrolando no edredom. Eu falei assim, eu quero extrair essa unção para minha vida. Uau. Eu quero Forte. que esse momento seja um momento de uma virada de chave na minha vida. E parece que aquele ambiente se transformou. Eu peguei no sono, isso já era 7h pouca da manhã, a pastora só me encontrou a meio-dia. Meu Ela me Deus. procurando na casa toda. Gente, olha que testemunho. Eu tô aqui. É. E meio-dia ela abriu a porta, me encontrou no quarto, deitado. Eu falei, amor, essa unção tá aqui. Essa unção tá aqui. E aquela mesma semana, isso foi numa sexta, numa manhã de sábado. Numa manhã de sábado de fevereiro de 2023. Na mesma semana, eu fiz uma produção que quitou todas as minhas dívidas, as nossas Uau. dívidas. Quitou toda, quitei o carro, quitei tudo que estava atrasado. Uau. Eu falei assim, é um sinalizador dos céus de tudo aquilo que nós estávamos pedindo a Deus. E a vinda do profeta foi um desatar. Eu lembro muito quando o profeta foi enviado, Elias foi enviado na casa da viúva de Sarepta. Na casa da viúva. E foi essa palavra que veio. Quando o filho dela morreu, ele foi levado ao quarto acima do profeta. E o profeta ali fez a oração. E também Eliseu, quando o filho da sunamita veio a falecer, foi levado ao quarto do profeta, e o profeta orou, debruçou-se sobre o menino. E aquela unção, ao tocar no menino, trouxe a vida de volta. E foi isso que aconteceu. A vida, né, na nossa casa foi transformada. Coalizão. Uau, pela visita do profeta. Verdade. E eu honro a Deus e eu valorizo muito isso, porque foi uma Amém. virada de chave muito grande na nossa vida. Amém. Que a gente Amém. aprendeu que toda escassez vivida não é para te matar, não é para fazer você morrer, mas é para te elevar a um novo nível de riqueza. Quando Moisés foi enviado como um profeta para tirar o povo de onde ele estava sendo escravizado, eles passaram por um tempo de escassez, Perfeito. mas mesmo esse tempo de escassez, não lhe faltaram nada. Deus enviou provisão, né? E a gente estava vivendo um tempo de provisão. Só que a provisão, ela é temporária. Uau. Porque toda vez que Deus te leva realmente à escassez, Ele quer te levar um nível de riqueza. Ele quer te dar coisas maiores. E esse tempo que você passa no deserto, esse tempo que você passa na escassez, você precisa trabalhar o seu interior. Porque muita gente, quando está nesse tempo de escassez, fica com raiva das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que carregam a riqueza. E, na verdade, não é isso. Na verdade, você tem que entender que aquela pessoa que tem a riqueza, ela acessou algum código. Porque tudo na nossa vida é um código. Perfeito. Por exemplo, quando você vai no banco, você precisa de um código para pegar o seu dinheiro na conta, ou seja, um número. Olha aí. Para você fazer um Pix, Segredo. você tem que ler um QR Code, que é um código Pix. Código. Está escrito lá na sua conta, um código Pix. E quando Deus tem falado muito comigo no livro de Deuteronômios, e eu vejo, tenho deleitado, né, no capítulo 8. Eu vejo que quando Deus escreve, quando Moisés escreve, né, enviado por Deus, é claro, a sabedoria no livro de Deuteronômio, ele dá muitos segredos ali, né? Eu digo que a lei foi dada por Moisés, e Deuteronômio, ele é um inciso da lei, né? Foi alguma coisa que ficou ainda aberta, que o povo ainda tinha em dúvida em Êxodo. Sim. Então foi escrito o livro de Deuteronômio. Foi um inciso da lei que foi dada, uma abertura que o povo ainda tinha. Perfeito. E quando ele vai falar no capítulo 18, ele vai dizer: não se esqueçam do teu Deus, porque é Ele que te dá riqueza. Amém. Então, quando você entende esse código da riqueza, você percebe que é o que o pastor falou, ninguém tem nada a ver com isso. Deus, ele precisa trabalhar dentro de você para que você venha receber essa riqueza, né? E precisa de ser liberado por um profeta, né? Uau. Como o senhor sempre é ousado a falar, né? E a dizer sempre. Até Jesus, quando veio para a Terra, ele precisou de um profeta para que Precisou de um profeta. abrisse, né? Fosse aberto esse caminho para que
ele viesse. E a gente acreditou que o Senhor seria esse profeta, que seria usado por Deus para abrir o caminho, né, para que a riqueza, para que esse novo tempo viesse sobre a nossa vida. E estar vivendo esse novo tempo é maravilhoso, né? Aceitar esse tempo de prosperidade é maravilhoso. Então, Eu creio muito, profeta, que as pessoas podem ver esse testemunho como uma loucura, né? Como é que pode você acreditar na unção, acreditar, tirar algo que você já estava endividado e semear na vida de um profeta? E eu sempre falo, se você aceitou a Jesus, você já crê no sobrenatural, né? Você já crê numa Perfeito. loucura. Você crê que uma loucura que uma virgem deu à luz. Você crê numa loucura que um homem ao terceiro dia ressuscitou. Então a palavra de Deus fala que o seu espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, então já habita em Perfeito. mim. Então tem que viver nessa loucura. Eu tenho que crer no milagre, eu tenho que crer no sobrenatural. E foi isso que a nossa fé, juntamente com a unção, teve um destravar muito grande nas nossas vidas. E temos vivido assim tempos é maravilhosos. verdade. Quando foi a época que vocês perceberam, não, a chave virou? Porque tem um encontro, ok? Sim, Vocês acabaram de testemunhar. sim, Mas aí tem um momento que vocês percebem assim, a chave virou. Por sim. exemplo, Pedro se encontra com Jesus. Ele continua sendo lavador de rede frustrado. Uhum. Ok, Jesus entra no barco dele, ele prega sentado, a gente conhece a história. Mas chega uma hora que Pedro faz aquela pescaria grande, pescaria a primeira, e ele tem que abandonar os peixes. E ele vai com Jesus. Jesus chega para ele e fala: Olha, você tem que se converter. 3 anos andando com Jesus. Ou seja, não tinha acontecido ainda. Um dia ele fala algo tão assim, meio maluco para Jesus, que Jesus disse: Para trás de mim, Satanás. Ou seja, a minha pergunta é: quando chega a hora que vocês entendem assim, olha, o Pentecostes chegou, virou a chave? Porque Pedro viveu isso. Uhum. E essa pergunta eu quero fazer para vocês. Quando que vocês disseram assim, amor, virou, Uhum. mudou agora aqui? Sim, Vento mudou, né? Vamos usar essa expressão. Sim. Vento virou, né? Como a gente usa. Isso. sim. Eu acredito muito foi quando nós escolhemos o local da sede da nossa igreja. Na sede da igreja. Porque foi em janeiro de 2024, né? Quase um ano depois do primeiro encontro com o profeta, nós recebemos em outubro de 2023 um direcionamento, uma escola profética em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Isso. E onde a gente foi direcionado para a gente já abrir o nosso ministério. Em janeiro nós começamos a orar no monte, foi 7 dias de campanha no monte, orando. E pedimos, né, para o Senhor ser a nossa cobertura espiritual. O Senhor também orou, fez as suas orações, juntamente com a bispa, para nos receber como filhos, como discípulos. E nessa busca nós fizemos um vídeo, né, que eram 3 lugares interessantes, né, e um deles era um local completamente, uma oficina abandonada, ninguém Meu dava Deus. nada, Meu Deus. né, e ali queimava o nosso coração, né, por aquele local. E quando nós fizemos a abertura do CNPJ, da empresa, da igreja, estava demorando muito. Eu perguntei à contadora por causa da demora. E ela disse, pastor, é porque não tem um endereço fixo. Eu coloquei um endereço fictício. Eu falei, então coloca o nome da rua, Rua Antônio Davi 54. Ela, mas você já alugou? Eu falei, não, vai ser aqui o local. Uau. Eu passei em frente àquela oficina abandonada e falei, Senhor, hoje é o desafio. Se for aqui esse local, o Senhor determina. No dia seguinte, Meu Deus. ela me liga dizendo que o CNPJ foi aberto. Antes disso, né, a gente tinha feito uma proposta, né, para a administradora do imóvel sobre o aluguel, né? Eu falei assim, ó, o aluguel tem que ser o aluguel X e 3 anos de contrato com promessa de compra. Até então a chave financeira não tinha virado. Não, Tá no processo. estava no Diz processo. que a gente estava no processo. Eu vejo assim também que acho que o medo, né, de acontecer, porque a gente, graças a Deus, né, a gente sempre teve uma vida financeira boa, muito, graças a Deus, sempre vivemos bem. Só que tinha acontecido, né, alguns momentos difíceis na nossa vida. E a gente percebeu nesse momento
que a gente precisava que essa chave virasse, Isso. né? Uau. E eu lembro que uma vez a bispa também deu uma palavra. Ela falou assim: vocês não podem ter medo, porque vocês não vão mais viver esse tempo. É. Olha aí. Ela foi bem, assim, acho que tirou um medo, assim, acho que Sim. aquela palavra dela também foi muito boa, que ela falou assim: vocês não vão mais viver esse tempo de falta. Porque quando você tem uma perda, você sempre viveu bem, de repente você tem uma perda. Fica o trauma, Você Exatamente. ficou trauma. aquela preocupação. Não é porque a gente não tinha dinheiro guardado, porque nós trabalhamos com isso. Uhum. A gente tinha muito dinheiro guardado, a gente sempre teve uma Porque vida vocês boa. trabalham com isso, Sim. né? Vocês fazem as pessoas ganhar dinheiro e guardar o Exatamente, dinheiro. guardar dinheiro. Exatamente. Então, Vocês protegem. E aí, daqui a pouco exatamente. passa. E como que isso acontece com a gente? Então eu digo que o dinheiro é totalmente espiritual. O dinheiro é É espiritual. totalmente espiritual. Muito espiritual. Porque, assim, não é porque a gente não tinha como a gente perder, assim, o que uma nossa reserva. Mas eu vejo que isso foi um tempo de Deus, esse tempo de escassez, para a nossa transição pessoal. É verdade. Para que a nossa Muito mente bom. fosse mudada, para que atitudes fossem mudadas, para que sementes fossem lançadas. Fossem lançadas. Porque a gente sempre acreditou no princípio da semente. E a gente acredita em uma frase, que aquela semente que não vai resolver o seu problema, aquele dinheiro que não vai resolver o seu problema, É semente. é uma semente. E, não, Ou repete isso aí seja- que eles vão cortar isso daí. Eles vão fazer um corte É. daí. A semente O dinheiro que não vai resolver o seu problema é porque uma é semente. É verdade. Uau. Não adianta. Aquele dinheiro não vai resolver o seu problema. Não vai pagar todas as E eu contas. quero dizer que, assim, talvez você vai assistir esse podcast e vai dizer assim, meu Deus, eu tô falando aqui com um homem e uma mulher que tem uma empresa, ok? Seguros, protegem, trabalham no Rio de Janeiro, não é uma coisa qualquer. Sim, E que viveram milagre, isso. Exatamente isso. ok? Porque algumas pessoas, eles nunca aprenderam que o dinheiro é espiritual. Uau. Verdade. Eles nunca aprenderam. Eles não leram na palavra de Deus que o dinheiro é espiritual. Totalmente. Tanto é espiritual que alguns carregam uma repetição de padrão. Meu Deus. Verdade. O pai foi assim, Sim, ele também vai ser assim. Isso. sim. Né? Vocês falaram agora e eu lembrei de quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu carregava repetições que minha família carregava. Mas eu precisava romper Uhum. com atitudes, com sementes. Uau. E aí, a semente que você tem, ok? Com o solo que te encontra, pode mudar a tua vida. Meu Deus, a Exatamente. geografia. Exatamente. Por quê? Porque tem lugares que você vai ter que ir no solo certo. É verdade. Se você jogar uma semente no meio de um exatamente. asfalto, de uma BR, nem que tu queira, ele não vai frutificar. Verdade. É isso. Não é? Não vai frutificar. E isso é muito lindo. Nós estamos numa região, vocês conhecem bem essa região, Mato Grosso do Sul, que a terra aqui é muito frutífera. Muito frutífera. E eu sou nordestino, eu nasci no Nordeste. Quando eu viajo agora, que nem eu estava agora na Bahia, por incrível que pareça, Bahia, Piauí, Maranhão, agora eles plantando coisa que só no Sul plantavam. Uau. Meu Deus. Eles não plantavam soja, eles não plantavam. E agora, várias pessoas aqui do Centro-Oeste, Sul do Brasil, Sudeste, indo para lá para plantar. E agora eles estão descobrindo que a terra de um lugar que todo mundo dizia que era seca, Uau. está sendo mais frutífera do que a terra do Sul. Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Porque é o encontro da terra com a semente. O que faltava não era terra. Uau. O que faltava era semeador. Uau. Era forte alguém isso que aí. olhasse para a terra e disse assim, cara, não, aí é que muda, como você falou, não é? Sim. Mas me diz uma coisa, como que tá a mente do César e da Aline nesse tempo de fartura? Porque a nossa tendência, como falou a pastora Aline quando chegou aqui, a nossa tendência é falar sempre do tempo da escassez. Sim. A nossa alma busca isso. Falamos 10 minutos de escassez e damos um testemunho
do que Deus fez em 1 minuto. Uhum. Mas como que está agora a mente? Como é que vocês estão conciliando agora? Porque o dinheiro é espiritual. Sim. E se nós não cuidarmos, daqui a pouco nós vamos aprender nós vamos aprender a amar o dinheiro. Sim. Sim, Que aí é um problema. sim, Deus fala, o amor ao dinheiro sim. é a raiz. Ou seja, não é nem o fundamento, é Não algo é. que está Profundo, né? profundo. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Como é que está isso no coração de vocês? Agora, Deus abençoou, vocês têm, não é? Por incrível que pareça, hoje os 3 que vieram aqui são pessoas bem-sucedidas e eu fiz essa pergunta. Como é que está o coração de vocês agora? Tipo assim, não, a escassez saiu, agora eu tenho. Sim. A E eu não Bíblia- posso amar o dinheiro. Sim. A Bíblia vai dizer que o dinheiro ele é um Deus. Uhum. Mamon Mamon. É é um o Deus Deus. dinheiro. Então, acho que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E saber que Deus é Ele que vai promover a riqueza. Hum, Então, quando você é fiel em suas primícias, você é um ofertante da casa de Deus, você é um semeador, você é um dizimista, como que vai dar errado? os Né? princípios Como? vão Se ser... você faz, você cumpre os princípios, você acredita e você ama a Deus, porque as pessoas às vezes falam, eu amo a Deus, mas você ama a Deus a ponto de fazer um ato de fé, um ato de Vivendo amor, os vivendo princípios. os Muito bom, princípios? muito bom. Porque amar a Deus inclui uma totalidade. Sim. Você não ama a Deus porque você vai para a igreja todo dia, não. Deus vai te examinar, né? Então, acho que amar a Deus é você também entender que é viver a plenitude dele. E ele quer cuidar do seu sentimento, mas ele também quer cuidar da finança. E eu Uau. acho que isso foi muito roubado, né, da gente, né, amor? Tem muito a ver, profeta, com o solo. Com o solo, né? Porque o princípio de dízimos e oferta e primícia, nós sempre carregávamos. Sempre. Olha aí, grava isso aqui, Sempre. Lucas, isso aqui é um corte. Sempre Ou carregávamos. seja, vocês sempre cumpriram Sempre cumprimos. esses 3 princípios. Exato. Vocês não aprenderam comigo? Não, Não, sempre Não. cumprimos. Vocês sempre cumpriram. Sempre. O problema era o solo. É o problema é o solo. Abraão. Justamente. Abraão, Aham. né, viveu tudo que ele viveu. E quando Isaac vai viver, como o senhor falou, aquele ciclo de repetição, O ciclo de repetição. Deus o visita e fala, não, você vai ficar aí. Porque a terra que Fica em ele... Gerar. A Exatamente. terra... Não vai para o Egito. Exatamente. Porque a terra que ele precisava ficar era uma terra Gênesis que 26. gera. Isso aí. Olha o nome da terra, gerar. gerar. Terra É de uma gerar. terra que gera. Então, aonde você está depositando a sua semente é que vai dizer. Não, e é tão interessante que chega uma hora que o rei ficou tão incomodado com o crescimento de Isaac Sim. que o rei falou assim, vai embora daqui. Não é? Porque você já prosperou mais do que eu, que sou o rei da terra. Os poços era a herança dele. Perfeito, perfeito. E perfeito, porque ele não perfeito. tinha acesso à herança. Isso é poderoso demais. E é interessante que, assim, a maior... Guarde isso aqui que eu vou dizer. Pena que a equipe saiu agora no melhor, agora que Deus me deu um negócio aqui agora. A maior semente que Isaac plantou não foi a semente de Gênesis 26, 12. A maior semente que Isaac plantou foi quando o rei chega até ele, mesmo querendo expulsá-lo, e agora Isaac tem que dar do pão que estava na mesa dele, compartilhando com quem estava entulhando os poços dele. Porque Isaac, com os discípulos, cavavam, Isso. jorrava água e o rei dizia, o poço é meu. Uhum. O poço é meu. Porque a gente quer servir mesa para quem nos ama. Uau. Eu quero ver a gente servir mesa para quem vem querer entulhar os nossos poços, Meu roubar Deus, aquilo isso é que, forte. que Deus nos dá. Não, eles perderam agora. Eu vou pegar eles pelo pescoço agora. Porque a gente dá pão para quem nos ama é fácil. Exatamente. Eu quero ver você dizer, você acabou de pegar um poço que era do meu pai, Uau. que os meus discípulos cavaram, e você quer dizer que é meu. Tu não vê Isaac reclamando. Isaac serve uma mesa Uau. e diz assim, ó, sentem comigo. Uau. Profeta, Que bom que eles chegaram. Chegou, eu vou até repetir isso aqui. Eles estão perdendo cada coisa. É o último podcast, vocês têm que estar aqui. A maior semeadura de Isaac não foi em Gênesis 26, 12. E o texto vai dizer, e semeou Isaac naquela terra.
e colheu 100 100 por um. por um naquele mesmo ano. Isso. Ou seja, ele plantou na terra. Sim, Agora, uma coisa é tu plantar na terra, outra coisa é tu plantar em pessoas. Uau. exato. Porque quando ele vai plantar no rei, o texto vai dizer assim, ó, que Isaac organizou um banquete para um homem que estava roubando Meu Deus. os poços que era dele. Olha para mim aqui. Chega, faz até um zoom aí, se puder, faz um zoom. Ei, semear, montar mesa, montar banquete. Pra gente que você ama é fácil. Isso. Eu quero ver é você bancar banquete, organizar banquete para quem te persegue. Uau. Isso é muito forte. Jesus falou, se alguém chegar, se o teu inimigo chegar, bater na tua porta, sirva pão para ele. Isso. Isso é forte. Muito Isso é forte. sério. Não, e formado em matemática, a gente aprende um princípio. Uau. Formado em matemática. Isso. Quem não sabe dividir, não sabe Não sai multiplicar. daqui, por favor. Meu Deus. Manda o Lucas vir para cá. Repete isso aí. Isso, profeta. Que agora que caiu a ficha. Formado em Quantos matemática. anos que a gente anda juntos? 2 anos. A gente se conhece há 3 anos. Mais Se conhece há 3. anos. Isso. Gente, eu nunca imaginei na vida que eu ia ser pastor de advogados, que eu ia ser pastor de dono de cartório, que eu ia ser pastor de um homem formado em matemática, Uau. que era algo que eu detestava. Era matemática. Era a pior matéria. 99% da população detesta matemática. Formado em matemática. Fale, meu filho. Meu E a gente Deus do aprende céu. o princípio. Quem não sabe dividir, não sabe multiplicar. E Isso você aplica na sua vida. quem não sabe dividir, Não sabe multiplicar. não vai saber Não multiplicar. sabe. Jesus, ele não multiplicou os pães. Jesus, ele repartiu os pães. Repartir os pães. Você Então, pegou, depois você da pegou. divisão, houve a A multiplicação. multiplicação veio na mão dos discípulos. Exatamente. Então, e aí uma coisa pejorativa que a gente fala, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Aham. Então, tipo, você está vivendo um momento, né? Porque o pastor César semeou, mesmo passando um momento de escassez. Sim, Então, sim. por exemplo, para quem não tem nada, é que a pastora falou, o que tem na tua mão não é aquilo que vai resolver sua vida, se É torna semente. semente. Uau. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, você semeia em solo fértil Meu Deus. Meu Deus. e a meu sua Deus. vida tem uma virada extraordinária. Foi isso que aconteceu conosco. Muito bom, E a gente muito tem bom. vivido isso. Muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu quero que vocês falem em 1 minuto quem é o César e quem é a Aline. Quem vai começar? Já olha pra mim. É. Então, eu sou uma mãe, né? Sou esposa do César. Eu tenho muita fé. Eu amo meu esposo demais, demais, demais. Eu acho que eu sou uma pessoa em construção, né? Sou nutricionista, também amo, e sou uma pessoa em construção, em crescimento. Sou uma profeta de Deus. Deus, ele fala comigo claramente, eu escuto a voz dele. Eu sou pastora, mas eu tenho essa sensibilidade espiritual, né? Tenho compreensão de saber que Ele é o dono da minha vida. Eu amo a Deus de uma forma. Eu falo, quando eu estou conversando com os meus discípulos, né? Eu sempre falo, você tem que amar a Deus. E o amar a Deus é você saber que independente se você... Porque você ama o seu esposo, mas às vezes ele vai deixar você chateada. Você ama seu filho, mas às vezes seu filho vai te deixar chateada. Você ama sua mãe, qualquer pessoa que você ama, é um amor incondicional. Essa pessoa, por algum momento, vai te deixar chateada. Mas a Deus não. Deus, ele jamais vai te deixar chateado. Ele, às vezes, vai colocar você em algumas situações que vai ser para o seu bem, para o seu crescimento. Então, amar a Deus é independente de qualquer circunstância, de qualquer forma, você saber que Ele está ali do seu lado, que Ele é o seu pai, que Ele já fez tudo por você. Então, acho que falar de mim é saber compreender que eu sou uma pessoa que está realmente em construção. Eu sou uma pessoa que quero viver intensamente o propósito de Deus, intensamente, e dizer que eu sou apaixonada por Jesus.
Eu amo meu Senhor Jesus, mais do que tudo nessa vida. Eu sou apaixonada por Ele. Eu compreendi, né, que sem Ele nada, nada, nada pode ser feito. Então, falar de mim é dizer assim, acho que acima de tudo, de ser uma mãe Uhum. esforçada, de ser esposa, de organizar algumas coisas, de ser empresária, é esse amor incondicional por Ele. Uau, Então, eu muito sou. bom, muito bom. Pastor César. Quem é o Pastor, César? quem é o César? César é um filho. Hoje, como pastor, como pai, como empresário, eu nunca vou deixar de ser filho. Todos os meus líderes, todos que passaram pela minha vida, sempre honrei. Nunca desonrei meus líderes. E eu deixo isso para cada um. Ame seus líderes. Independente do que eles venham cometer, alguma injustiça, se é algo que é injusto, porque tudo aquilo que não vai te matar, vai fazer você crescer. Tudo aquilo que não vai te matar, faz você crescer. Olha aí. Tudo é um aprendizado. Então nunca deixe de ser filho. Hoje eu, pastor, o que é o César? César é um filho. Hoje eu vejo meus filhos, eu tenho minha esposa que eu amo, tenho o que eu faço, eu amo, tenho a igreja que eu amo, tem Jesus que eu amo acima de tudo. E toda a minha liderança, eu sempre fui apaixonado, sempre honrei. Sempre fui como filho. Verdade, Nunca quis ser maior, né, do que os verdade. meus líderes. Por mais que, como eu já falei, fui formado em matemática, eu nunca vi, profeta, um professor. Isso fique bem claro. Eu nunca vi um professor frustrado em ver o seu aluno ganhar mais do que ele. Nunca vi. Olha aí. Então, a beleza de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro mestre, é sempre impulsionar os seus discípulos, os seus alunos, os seus filhos. Ou você entende isso, você se enterra de uma vez. Então, quando você entende que você é capaz de se tornar um bom filho, um bom aluno, para que através de você, você forme outros alunos, outros filhos. Isso acho que é o princípio que Jesus deixou para gente. Porque ele fala que eu vou para os céus, mas coisas maiores vocês irão Uau, fazer. Então, o ministério ele pode ser temporário, mas o aprendizado ele é eterno. muito bom, muito Eterno. bom, muito bom. Eu fico vendo vocês falarem e assim, e é nítido ver a paixão que vocês têm por aquilo que vocês fazem. Amém. Não é? Uma pessoa sem paixão, ela perdeu realmente assim a rota da sua vida, não é? A paixão nos motiva, a paixão nos mobiliza para algo que às vezes a gente nem sabe se realmente temos condição de viver, É né? verdade. Pessoas apaixonadas, elas fazem loucuras, Uau. não é? Elas fazem loucuras, elas acreditam, elas são impulsionadas. Então, a nossa paixão por Jesus nos faz fazer coisas que a gente, será que vai dar certo? Mas vai, para agradar ele. Sim. Novembro, Deus soprou o nome. A gente foi construindo junto, coalizão. Uau. Primeiro é a coalizão profética, aí Deus falou, tá faltando um. Tá, pô, eu viajei de férias, quando eu voltei, falei, não, é só um sonho. Isso. Hoje nós temos uma multidão de líderes em Campo Grande. Aí Deus proporciona que a coalizão seja justamente em um final de semana, que tem mais de 120 nações em Campo Grande. Os hotéis entupidos de gente, não é? Até querendo a gente ou não, temos que respeitar a autoridade maior do Brasil. Veio a Campo Grande justamente na semana da coalizão. E nós precisamos aprender a fazer essas leituras. É um tempo novo, não é? Um É um tempo. tempo É um tempo novo. que Deus está sinalizando. E vocês têm a honra, não é? De serem
semeadores através da empresa de vocês, daquilo que Deus fez com vocês. Eu quero falar para você, o pastor César, ele e a pastora Aline, eles ficam assim, constrangendo a gente, porque aonde eu vou, eles vão. Eles, né, teve alguém que falou assim, rapaz, ele é caçador da unção, né? Brincam com ele que ele é o caçador da unção. Não é incrível. Tudo que acontece estão lá semeando e Deus, não é? Porque o texto vai dizer, o que dá semente é o que semeia. Ou seja, só teve semente para semear porque teve alguém que nos deu. É verdade. Não é? Às vezes a gente acha que a gente é, né? Então é lindo, sabe? É lindo ver isso. É lindo ver isso. E prova maior do que isso, profeta, além, né, do que isso, é que um dia, voltando da igreja com os 2 carros nossos, Olha aí. com os nossos Esse, filhos, gente, esse testemunho é forte, tá? Verdade. Esse testemunho é forte demais. a gente, um dia antes da escola profética de Sorriso, a gente já com passagem comprada, hotel reservado, era uma quinta-feira, às 10 da noite, a gente voltando da igreja, os 2 carros, nossos filhos e alguns membros da nossa igreja, fomos abordados por bandidos armados de fuzis Meu Deus. e levaram naquela noite os nossos 2 carros, Eu nem imagino como é que foi a cena. os nossos 2 carros. A Misericórdia. única coisa que eu pedi era para que eles deixassem os nossos filhos sair do carro primeiro. Deixe os meus filhos sair do carro primeiro. E assim eles deixaram, levaram os nossos carros. E peguei o telefone do meu filho que ficou no bolso. Eles não pegaram o telefone do meu filho, mas pegaram os nossos telefones. E consegui mandar mensagem para o profeta e avisá-lo o que aconteceu. E o profeta prontamente falou assim, não, filho, fica aí para resolver. Eu disse, não, profeta, isso aí é um sinalizador. Nós vamos para a escola profética de Sorriso. E quando chegamos aqui, fomos impactados pela unção que aqui estava. E o que mais surpreendente é que quando a gente liga o profeta um tempo depois, comprando uns 2 carros 0 A quilômetro. gente nem percebeu, Não né? percebeu. Aí ele vem já com a chave. Isso. E estava programado para a gente pegar um carro um dia e Na programado outra na semana. outra semana Outra pegar semana. outro. E quando a gente estava a caminho para pegar o carro da pastora, a gente fazendo um vídeo, né? Ali mostrando o profeta, aqui, profeta, né? Adquirimos um carro 0 quilômetro, e um carro, né? E aí o outro rapaz, o outro vendedor da outra loja disse, ó, pastor, se o senhor quiser pegar o teu carro aqui ainda hoje dá tempo, passa aqui e pega. Então saímos de uma loja e fomos para outra loja Verdade. buscar o carro e nunca passou por nossa cabeça, Que né? dia extraordinário aquele Foi. dia. E chegando lá, aqui, profeta, outro carro, já pegamos aqui e tal. E na mesma hora o profeta deu o start, falou assim, ó, o diabo tirou o carro de vocês em uma noite, em um dia. Os 2 Deus carros. está restituindo para você no mesmo dia No mesmo dia, os os 2 carros. Foi muito forte. Foi muito forte isso. Então isso Foi ficou muito marcado. forte. São momentos que marcam a nossa vida, né? São momentos que nossas vidas são marcadas. Porque, assim, Deus é extraordinário. Deus sabe como impactar pessoas. Verdade. Qual é a expectativa que vocês têm para essa tarde e noite? Uau. Nossa. Contem para mim. Qual é a expectativa que vocês estão? Esse momento de coalizão está sendo assim um desatar muito Tá grande. sendo diferente da escola? Está sendo muito Tá diferente. Muito diferente. Porque, como diz, né? Colisão ela rompe, colisão ela desconecta, né? E a coalizão ela Coalizão, une, ela traz, ela conecta. Então, eu acho que a gente vai viver ainda muita coisa nessa tarde, nessa noite, nesse último dia. Meu coração Tem tá muita borbulhando surpresa, já. Muita coisa Tem para muita acontecer. surpresa. E qual é a tua expectativa, Meu pastora? coração tá borbulhando já. Tô muito ansiosa já para dar continuidade. O primeiro dia foi maravilhoso. O que Deus fez estava leve, Tava leve, não tava? nossa, maravilhoso. E meu coração já está aberto, ansiosa Amém. para receber hoje o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Estou muito Glória a Deus. ansiosa e com muita expectativa para viver isso. É interessante, eu comentei no outro podcast que ontem a gente estava aqui organizando, a Amanda estava auxiliando, e eu tinha uma palavra, preparei, sempre deixo preparada, mas aí, aqui, Deus me deu a palavra de ontem à noite. Uau. E chega um casal, senta e a gente começa a falar e eu começo a fazer o que eu estou fazendo. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando com eles, Deus está falando comigo
E eu não queria atrapalhar, porque eu falei, não vou atrapalhar. E Deus aqui, minha mente explodindo. Eu falei, Deus, me tira logo daqui. Porque eu queria, sabe? Compartilhar. Porque ele nos surpreende, né? Eu creio que nós vamos viver o extraordinário. Amém. Eu creio. Creio. Vai ser um dia, assim, fora do normal. Acredito. Fora do normal. Eu queria que vocês, nós estamos fechando 1 hora de podcast, eu queria que vocês deixassem, olhando para aquela câmera, uma palavra profética mesmo, não é? Porque a pastora falou algo aqui que eu nunca vi ela falar. Ela não notou. Depois que ela assistiu o podcast, ela vai ver. Ela disse assim, eu sou uma profeta. 3 anos que eu conheço ela, ela nunca disse isso. É a primeira vez que ela disse. Uau. Ela nunca disse isso. Antes da gente se tornar, A gente tem que assumir. a gente já é. Uau. Davi, o texto vai dizer que ele foi ungido 3 vezes a rei, mas ele já era. Jesus já era Messias na boca dos profetas. Antes dele existir, ele já era. Então, quando Deus vai sinalizando, Deus vai nos dizendo, você já é, você já é, você já é. Até a gente entender no espírito. Deixa uma palavra profética. Eu quero declarar sobre a sua vida que o tempo de escassez, ele não dura para sempre. O tempo de escassez é só uma forma de Deus trabalhar e te mover para toda a riqueza e prosperidade que o céu quer declarar e derramar sobre a sua vida. Viver o ministério é algo extraordinário. E a cobertura que você tem espiritual é totalmente importante, é o que vai fazer você se movimentar para o lugar certo e abrir o caminho para que você viva o seu chamado de uma forma correta. Então eu quero declarar no nome do Senhor, como profeta de Deus e como pastora, um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de prosperidade, e que todo tempo de escassez, assim como nós passamos, você também possa passar, e que essa nova estação chegue para a sua vida com vestes novas e um tempo novo de prosperidade, não somente para as suas finanças, mas também sobre o seu ministério. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor César. Quero deixar aqui para você que está nos ouvindo que ame os seus líderes. Olhe para a vida dos seus líderes, para a família, para a base dos seus líderes. Porque é importante que muitas das vezes eu olhava para os meus líderes e via algo que estava desconectando dos princípios. E isso fazia com que o alerta, né, acionasse dentro de nós e perceber que alguma coisa estava destoando, né, dos princípios cristãos. Então hoje nós temos uma cobertura espiritual que, além de ser um pastor, um profeta, uma bispa, são pais, né, têm seus filhos, têm uma família consolidada. E hoje eu louvo a Deus pela vida do profeta Arno, da bispa Andréia, por estar dando essa cobertura espiritual para nós. E dizer para você, não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que clama e tem essa chama acesa dentro de você. Porque o tempo ele pode até passar, mas Deus vai cumprir na sua vida todo o propósito declarado para você. Jó capítulo 8, 7 diz que o teu princípio pode ser pequeno, mas o futuro de grande riqueza vai chegar na sua vida. E você não vai ter mais lembrança daquela escassez que você viveu. Aleluia. Você só vai olhar para aquilo que Deus já preparou e tem agora um momento de você desfrutar e se alegrar com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E compartilhe com os demais que estão ao seu redor. Porque, como o profeta disse, Deus vai encher os teus barcos, mas não deixa de repartir com aqueles que estão ao seu lado. Deus abençoe a sua vida. Gente, olha que emocionante esse final, porque nós chegamos ao encerramento da nossa última gravação do nosso podcast da Coalizão Profética e Apostólica. Infelizmente, chegamos no final e eu estou assim,
muito grato a Deus, pastor César. Amém. Amém, meu pastor. Deus preparou vocês para serem os últimos. E eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos vivido, que é só o começo. Temos muitas coisas. As nações nos aguardam. Aleluia. Né? E eu ainda estou orando ainda, tá? Para o visto dela sair, para que a Vai. gente possa ir junto para os Amém. Estados Unidos agora, Amém. mês que vem. Que Deus abençoe você, que o Eterno te guarde. Saiba que Deus tem o melhor para a tua vida. Seja uma voz de avivamento, um arauto de avivamento por onde você passar. Deus abençoe. Graça e paz.